Oi, pessoal, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso treinamento online de hoje. Esse treinamento, como vocês estão sabendo, é com a Vaidi Müller e com o Di Paula. Alguns de vocês talvez já tenham assistido aqui a um treinamento com ele, que foi dado há umas semanas atrás, sobre automação. Hoje, energética, e antes de eu passar a palavra ao Di Paula, eu vou explicar para todo mundo como é que vai funcionar essa sessão. Eu peço que aqueles que já estão habituados tenham alguma paciência, porque a gente tem sempre pessoal novo, tá? E a gente precisa repetir sempre essa conversa, aí eu peço para vocês terem um pouco de paciência. Assim, gente, é o seguinte, eu tô vendo já aqui que há algumas pessoas, como o Anderson Araújo de Lima, que está acessando a sessão com conexões de recurso. Isso significa que há aqui pessoal que não está tendo uma boa banda, uma boa conexão desde o início da sessão. Assim, problemas de áudio durante a sessão. E o que eu gostaria de vos dizer é que para o pessoal que tem esses problemas de áudio, vocês podem usar um recurso dessa plataforma que vai ajudar a que vocês ouçam tudo direitinho, tá? Se vocês repararem aí do lado esquerdo, por baixo da foto do Di Paula, vocês têm aí um botão de áudio. Se vocês clicarem nesse botão, vocês vão ver que tem aí uma opção de ligar através de telefone. Assim, a única coisa que isso vai fazer para vocês é que a vossa conectividade vai passar a ser dividida. Uma parte, ela vai inteiramente usar a conectividade que vocês têm, tá? E a outra parte, a do áudio, ela vai passar a ser feita via telefone. Vocês, se fizerem isso, vocês não vão ter nenhum problema de áudio durante a sessão, tá ok? E não precisam ficar preocupados, porque não vão ter custos nenhuns por usarem esse recurso, tá ok? Assim, quem está com conectividade de recurso, quem sentir problemas de áudio durante a apresentação, por favor, usem o botão de áudio, opção de telefone, que está por baixo da imagem do Di Paula, tá ok? Depois, todas as questões que vocês tenham, vocês podem colocar aí via chat, que o Di Paula, na primeira oportunidade que houver, o Di Paula vai responder para todo mundo, tá ok? Também, no final da sessão, a gente vai colocar aqui disponível a apresentação que vai ser feita para vocês poderem baixar e também o certificado de participação. Em relação ao certificado, eu queria alertar o seguinte: como está muita gente se inscrevendo, a gente não consegue colocar aqui certificados nominais para todo mundo, tá ok? Assim, as pessoas que precisarem ou quiserem um certificado nominal, eu peço o favor de me enviarem um e-mail para esse e-mail que eu estou colocando aí e fazerem esse pedido. Só preciso que digam qual é o nome, tá? E pronto, eu passo o certificado e eu envio para vocês com o vosso nome direitinho. Só queria pedir um favor. Se vocês puderem fazer esse pedido hoje ainda, porque aí eu vou de férias no final da semana, e se vocês não pedirem hoje, vocês vão ficar à espera, tá ok? Portanto, quem quiser, se conseguir pedir ainda hoje, eu hoje ainda, o mais tardar amanhã, eu passo para vocês e assim já fica todo mundo livre dessa preocupação, tá ok? A outra coisa é no final da sessão também, quando a gente colocar aqui esse material para vocês baixarem, a gente vai colocar também aqui uma pesquisa, é uma pesquisa de satisfação, só para a gente perceber como é que correu para vocês a sessão, tá ok? Pronto, então, da minha parte é isso. Eu agora vou só dizer quem é o Di Paula, para aqueles que ainda não conhecem. O Di Paula tem formação técnica em eletrônica e eletrotécnica e formação superior em gestão comercial. Ele está trabalhando e desenvolvendo projetos elétricos, eletrônicos e soluções há mais de 25 anos. Trabalha também na área dos retrofits e manutenção de máquinas e equipamentos, sempre atuando na área de automação industrial e processos. O Di Paula trabalhou em empresas como a
a CEMIG, a Souza Cruz, a Toledo do Brasil, a Monsanto e outras. Hoje, ela é gerente de produtos eletrônicos pela Weidmuller, está desenvolvendo produtos e soluções para a área de automação e de otimização de processos e procedendo à otimização de produtos, soluções e adequando ideias e soluções às vossas necessidades e à necessidade de um mercado em geral. Assim, pessoal, tenham uma boa sessão, tá? Qualquer coisa, a gente está aí para ajudar. De Paula, por favor. Bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu espero que a gente possa ter realmente um excelente webinar. As informações coletadas nesse webinar estão como foco o Brasil, mas a gente tem toda uma cobertura mundial a respeito desse tema, que é eficiência energética. Então, a intenção dessa apresentação é trazer um pouco do conceito, um pouco do que realmente está motivando novamente a ideia da energia verde e trazer informações direcionadas a linhas de produtos e soluções que a gente pode estar trabalhando juntos para garantir a gestão, otimização do processo, a eficiência energética, né, e conexão, assistência remota, bem como também a questão de otimização da parte de acesso remoto. A gente começa, vou fazer a apresentação ao longo desse período. As perguntas, na medida do possível, eu vou respondendo. O que eu não conseguir responder a tempo, a Ana vai me repassando novamente, mas peço que, por favor, sempre que fizer a pergunta, a primeira pergunta, pode deixar com um e-mail do lado, para que a gente possa, depois, caso escape alguma pergunta, a gente possa responder mesmo por e-mail, ok? Muito obrigado a todos e vamos lá. A parte de eficiência energética é uma ideia, um conceito que iniciou em meados de 80, quando novamente a gente teve problemas com parte de energia e precisava se entender como fazer para que pudesse melhorar a parte de fornecimento de energia. Essa apresentação vai estar um pouco focada sobre energia, mas lembro que todos os pontos fazem diferença, ou seja, a economia de energia que seja mecânica nossa, de andar, de deslocamento, de utilizar um carro, de repente sair da sua sala, são energias gastas e que, se melhor aproveitadas, podemos direcionar isso para um bem comum de resultados mais rápidos e mais efetivos, ok? Então, seguindo pela apresentação, fazendo uma comparação do presente em relação ao futuro. Então, o que eu consegui de informação para que a gente possa estar entendendo melhor sobre a eficiência energética, tá? O crescimento da população foi muito curioso essa curva para que a gente possa entender. Em 330 anos, nós levamos para conseguir chegar no primeiro bilhão de pessoas. 130 anos depois, alcançamos o segundo bilhão. Quer dizer, levamos 300 mil anos e depois, com 130 anos, alcançamos o segundo bilhão. Com 30 anos, o terceiro bilhão. 15 anos, o quarto. Com 12 anos, o quinto e sexto bilhões. Agora, a projeção para 2050... Tá? Um pouquinho antes de 2050, mas até 2050, é de estarmos próximos de 9 bilhões de pessoas no mundo. São 9 bilhões de pessoas no mundo. Com isso, fazendo uma verificação da questão de crescimento populacional, do uso de dispositivos conectados, de recursos como transporte, como deslocamento de pessoas, como utilização de dados, quanto à questão de uma forma presente, né? Se você comparar, por exemplo, 2013, nós tínhamos um volume aí de referência nos Estados Unidos, né, de 186 milhões de pessoas, com 125 milhões de celulares, e
a questão de usuários em veículos e quantos dispositivos conectados por pessoa. A previsão em 2025 é de um crescimento de pessoas não tão grande para essa comparação, mas na questão de utilização de meios e de dispositivos que necessitam de alimentação, de energia e de rede de dados funcionando normalmente, ela está muito maior do que o próprio crescimento de pessoas. Tá? Então a gente tem aí um comportamento no mundo, tá? Que vai exigir muito mais do fornecimento de energias, do fornecimento de matéria-primas, tá? E de que a gente faça toda uma nova análise, um reestudo desse processo. Com toda a parte de material, com toda a parte de produto, com toda a necessidade nesses anos, você observa, por exemplo, o crescimento das indústrias de exploração, tá? Então, alumínio, bauxita, se você pensar em ferro, se você pensar em cloro, soda, celulose, há um crescimento previsto até 2020, tá? Individualmente por cada um, conforme fontes da DEA de 19 de 2015. Essas informações são referências do Brasil, mas eu sei que mundialmente esse crescimento, graças ao grande crescimento da população, esse crescimento de matéria-prima, de fornecimento de matéria-prima, ele é vertiginoso também em cada região. Para que essas matérias-primas sejam retiradas, para que essas matérias-primas sejam extraídas e processadas, é necessário o consumo de energia. E esse consumo de energia que hoje, em 2015, era, por exemplo, alumínio em 11 mil gigawatts, em 2020 será em torno de 15 mil gigawatts de energia. Um crescimento aí aproximadamente de 6% ao ano. Fazendo uma média de todas as empresas, todas as linhas de matéria em geral, a previsão é de em torno de 3,8% ao ano. Tá? O crescimento sai de 84 gigawatts para 102 gigawatts de energia necessários. Verificando essa informação e olhando a questão da matriz energética brasileira, no Brasil temos uma rede hídrica muito grande. Nessa rede hídrica temos também uma Itaipu, que a gente compra a energia dessa rede hídrica. Então aqui está incluso a energia comprada de Itaipu, mas temos outros derivados nuclear, nós temos derivados de petróleo, nós temos gás natural, nós temos a eólica que está também trabalhando nesse processo e hoje em crescimento dia a dia aqui nesse processo. Biomassa, que inclui inclusive bagaço de cana, as usinas açucareiras. Então, na nossa matriz energética, a previsão e a intenção dessa expectativa de eficiência energética é direcionar para uma situação de menor uso dessas forças hídricas, para que a gente possa poupar e manter a parte hídrica do país um pouco mais intacta, né? Que se consome tudo, a gente fica sem esse apoio hídrico, mas aumentar na solar, que já vem crescente, já começou de verdade no país, a parte de gás natural e biomassa, e a eólica, que deve ganhar um diferencial muito grande no nosso país, trazendo aí com vários sites, né, vários sítios já instalados no país e já fornecendo. A eficiência percentual em relação a cada classe, onde é que usa, como se usa, onde é que gasta mais, a previsão é de que residencial tenha uma utilização bem maior do que a própria parte industrial. Mas a gente sabe que a parte industrial tem todo um consumo de valores muito mais elevado do que as residências. A parte de comércio também estará sendo revista,
porque tem um consumo maior no dia a dia, mais lojas, mais empresas, né? E, no geral, seria aí uma média de 4,6%, tá? Que a gente tem que trabalhar para redução de consumo. A parte de eficiência energética, tecnicamente, não significa só redução do consumo, tá? Significa também melhora do uso do quilowatt-hora que a gente produz, do uso daquele litro de água para fazer um uso bem feito da sua solução. Hoje em dia temos no circuito mundial a questão das perdas. Essas perdas, elas se tornaram muito grandes e toda parte de um processo aumenta-se as perdas, aqui no caso no subsistema de energia, de geração de energia, previsão para 2020 das perdas existentes, e a gente vai falar um pouquinho como essas perdas existentes são capazes de interferir em todo o processo. Temos as fontes de energias renováveis em megawatts hoje utilizadas, temos a intenção e utilização de termos e hidrelétricas fornecendo hoje essa parte. As termos, para nós, normalmente são geradoras de outros efeitos que não são muito bem-vindas. Então, a intenção é transformar isso tudo para energias renováveis e trazer dessas energias renováveis o resultado final com eficiência. Por que a gente fala a respeito desses pontos, desses fatos? Fazendo uma pré-análise da questão da energia, da eficiência, a gente parte do sistema convencional de geração de energia. Isso tanto faz ser energia elétrica, tanto faz ser refinaria, tanto faz ser destilaria ou usinas de açúcar. Todo o processo trabalha com o uso de uma energia primária, de uma matéria-prima primária. Ela passa por um centro de transformação, transforma-se numa energia secundária, que pode e depende de outros usos no meio do percurso, e que no final se determinará a energia útil para o usuário. Esse, no geral, você tem, por exemplo, pensando-se em energia elétrica, mas podemos pensar em tudo, todos os meios hoje em dia. Eu tenho 100 kW gerado. Esses 100 kW gerados no início do processo, eu tenho a parte dos centros de transformação, eu tenho a parte dos equipamentos de uso final e todos eles me geram perdas nesse processo. No final, eu tenho uma quantidade muito menor do que o que foi gerado no processo. A intenção principal disso tudo é utilizar o mesmo quilowatt, mas esse valor tem que ser maior. Nós temos que aumentar de grande forma essa parte de valores de consumo. Ou seja, usar com melhor qualidade, maior resultado, cada quilowatt que a gente consome. Ou não desperdiçar ou diminuir o desperdício de cada quilowatt. Essa avaliação foi feita analisando-se os mercados e comparando os mercados com os tipos de energias consumidos. Nós temos, por exemplo, o público industrial, nós temos o público residencial, comércio e área rural, que utilizam a parte de energia. Nesses nós temos motores, nós temos processos eletroquímicos, aquecimento, iluminação e temos refrigeração nesse processo, além do aquecimento que também consta nesse processo. De uma forma geral, temos tudo que está à nossa volta, um simples celular, um simples carregador plugado na tomada faz a diferença, tá? Isso faz e precisamos muito repensar na questão de economia de energia, na questão de eficiência energética. É um problema de todos, é pensar para o futuro. Hoje a gente paga um custo muito maior por causa dessa energia e se não nos prepararmos para isso, a gente realmente vai entrar numa situação de caos. A ideia
nisso, é que lançou-se a ISO 50001 para eficiência energética, tá? Essa ISO, ela visa desenvolver a política para o uso mais eficiente da energia, ela fixa metas e objetivos para atender essa política, ela utiliza dados para melhor compreender e tomar as decisões sobre o uso da energia, ela mostra como medir os resultados, tá? Ela mostra como revisar e entender se essa política está valendo ou se precisa ter modificações na estratégia, tá? E a forma principal de melhoria constante dessa gestão de energia. A ANEEL já fez a padronização de medidas e verificações, está no próprio site da ANEEL, tá? Eu coloquei o link aqui abaixo, vocês podem verificar isso pessoalmente. Lá vocês vão encontrar todo o material disponível, tá, sobre medição e verificação da parte de eficiência energética. Hoje já contamos com o selo Procel. Esse selo Procel já é encontrado nos nossos produtos de uso residencial, linha branca, né, geladeira, fogão, televisor, máquina de lavar e tudo mais, ok? Mas esse é um selo que está vindo, inclusive, para que possamos utilizar na apresentação de produtos industriais e na questão de empresas também. A gente não está só, ou seja, isso tudo tem que ser feito para que todos os envolvidos, que seja poder público, que seja água, esgoto, saneamento, que seja iluminação pública, que seja área comercial, residencial, indústria, tá? Somos todos responsáveis e corresponsáveis desse processo. Como no passado já houve o trabalho relativo a esse processo, nós sabemos que desde 1960 vem-se buscando a melhoria da parte de eficiência dos motores, tá? Então, temos uma melhoria na parte de eficiência de motores e temos uma melhoria na parte de lâmpadas. Mas só lâmpadas e só motores não é isso que realmente vai ajudar sozinho. Precisamos realmente aumentar a nossa participação e nessa participação olhar também para os demais itens consumíveis da nossa natureza e daquilo que a gente pode fazer de nossa parte para poupar, né, e valorizar o meio ambiente para que a gente possa aumentar o nosso resultado. O selo Procel, que todos já devem conhecer, tem essa carinha ou essa carinha, tá? A letra vermelha indica menos consumo, menos eficiência, mais consumo, ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, 100 watts de consumo. Quanto mais ao verde, eu vou direcionando de G para a letra A. Então, um produto na letra A indica que é um produto mais eficiente, tá? De baixo ou baixíssimo consumo, ok? E isso também é possível encontrar essa certificação para órgãos públicos, tá? Os órgãos públicos vão sempre estar também direcionando a economia de energia, mas as empresas e comércios também podem receber essa orientação e essa certificação. Oi, Rafael. Pode falar um pouco mais especificamente sobre LEDs como fontes de baixa qualidade e da obrigação da certificação compulsória do Inmetro delas? Eu preciso preparar uma apresentação direta a respeito das lâmpadas LEDs, Rafael. Eu não fiz especificamente nas lâmpadas, porque, de uma forma geral, a necessidade da eficiência energética está como um todo, em todo o processo, tá? Se você observar, na questão padronização, eu tenho aproveitamento dos ventos, eu tenho aproveitamento do sol, eu tenho aproveitamento da chuva, eu tenho aproveitamento da questão de desperdício, tá? Eu tenho toda uma linha de produtos, de ações
e de matéria-prima que eu tenho que reaproveitar. Então, eu não fiz especificamente, mas se você puder deixar o e-mail, Rafael, a gente pode fazer uma apresentação ou discutir a respeito da questão dos LEDs, da fonte de baixa qualidade e da obrigação da certificação de normas compulsórias do Inmetro, ok? Seguindo, prioridade global, tá? Prioridade global. Modernização de equipamentos não é uma questão só nacional, é uma questão mundial. Otimização de recursos, ser mais produtivo, o melhor uso da potência consumida, sustentabilidade e manutenção dos recursos naturais, respeito ao meio ambiente, tá? Reaproveitamento de recursos e energias, então reaproveitar aquilo que hoje é desperdiçado. Muitas vezes um equipamento está produzindo calor, esse calor é desperdiçado, mas poderia ser reutilizado para outras aplicações no processo, tá? Diminuição de emissão de gases poluentes ou de lixos poluentes, né? Isso precisa também ser bem trabalhado e bem incentivado nos dias de hoje, tá? Paulo César, por que no Brasil a medição não é kVA por hora, né? Quilowatt-ampere por hora, para incentivar a corrigir no fator de potência? Na verdade, tem todo um trabalho relativo a fator de potência quando a gente fala a respeito de custos. E quando você tem custos, o residencial normalmente está fora um pouco desse processo, entra mais para comércio e indústria, tá? Mas você vai ver pela apresentação que, de uma forma geral, como conceito, a ISO 50001 traz para nós a garantia de que precisamos realmente fazer todo um trabalho, tá, de eficiência, não só no kilovolt-ampere, ou seja, no fator de potência, mas também em produtos que a gente faz a instalação e não tem ideia se aquilo melhorou ou se aquilo piorou para o nosso processo. Ou seja, eficiência energética não quer dizer que eu simplesmente trocando um ar-condicionado velho por um ar-condicionado novo melhora a minha eficiência, tá? Pode ser que a troca do aparelho me faz gastar mais. Então, como é que eu consigo fazer essa diferenciação, tá? E é aí que entra, Paulo César, a necessidade de fazer o que o William Edwards já comentou. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se eu não medir isso anteriormente, como é que fazer essa troca simplesmente melhora? A intenção principal é fazer exatamente a medição e enxergar o que está acontecendo. E aí entramos nessa apresentação dos passos importantes, que vale a pena a gente entender exatamente. Medição e verificação. Quantificar a energia demandada. Utilizar a energia eficientemente. Poupar para gerar confiança nesse processo. Mas como eu vou controlar aquilo que eu não medi? Como eu vou medir aquilo que eu não defini? E como eu vou definir aquilo que eu não sei e não entendo o que está sendo o meu consumo? Então, é um círculo vicioso que, enquanto eu não tiver nada dentro de uma medição, de uma pré-definição, para que eu possa entender, eu nunca vou conseguir controlar. Tá? Então, esse quadro ficou muito funcional para que a gente possa entender muito bem essa parte, para que a gente possa entender que todos os fatores envolvidos num circuito fazem parte da questão de eficiência. Ok? Simone, para as medições residenciais em quilowatt-hora, precisa do giro do relógio do analógico para digital. A mudança dos medidores analógicos para digitais tem também a questão de harmônicas no processo, tá? Os medidores analógicos deixam para trás a questão das harmônicas e os medidores digitais vão poder fazer melhor análise da qualidade de energia que você está recebendo.
Então, a troca dos medidores, com certeza, vai auxiliar. Mas, pensando-se em questão de medição, também não se trata só do medidor lá fora, se trata também da instalação do medidor dentro por exemplo, num supermercado, dentro de uma loja que tenha vários setores, dentro de uma indústria que tem, com certeza, vários setores. É você instalar seu próprio sistema de medição interno, para que você possa também fazer uma averiguação de qual setor consome mais e como trabalhar aquele setor para que aquele setor possa te dar melhor resultado. Então, isso realmente é o que mais auxilia, tá? Isso mais auxilia entender o que você consome e onde, para que você possa fazer todo o trabalho de melhoria. Então, é entender cada parte do seu processo, tá? Para que você possa preparar-se para controlar, fazendo a medição desse processo. E você redefine, né, se o que você fez de ajuste resolveu ou se você precisa de novas mudanças para readequar, tá, o seu processo. William, potência igual tensão vezes corrente ou volts vezes ampere, correto? Por que seria diferente a medição? Na verdade, quando você fala do fator de potência, William, existe diferenças na questão do fator de potência. Nós temos especialistas presentes conosco aqui hoje, por exemplo, e que conhecem muito bem a questão da medição do fator de potência real, tá? E do fator de potência que faz a análise de sua qualidade com a harmônica, tá? Você tem um fator de potência que pode ser medido pela a potência ativa, pela potência reativa ou potência aparente, ou você pode ter um fator de potência determinado pelo volt-ampere. São diferentes esses valores, tá? Se você puder deixar um e-mail, a gente pode conversar mais detalhado a respeito, ok? Para que a gente foque isso aí na conversa por e-mail, mas eu prefiro direcionar aqui para a apresentação por causa dos outros pontos de energia, mas a gente vai apresentando mais detalhes, ok? Então, William Costa, por favor, repete a pergunta e deixa teu e-mail, a gente vai conversando à parte. Obrigado. Processo de conversão de energia, o processo de conversão energética, né? O nosso próprio músculo faz parte desse processo, né? Transformando energia química, parte da energia química, tá? Em energia mecânica. Então, se você observar toda a questão funcional, né, uma lâmpada, né, que seja tubo catódico, transforma a energia elétrica em energia térmica, além da energia de luz fluorescente, tá? Atrito, que é uma energia mecânica, em energia térmica, tá? A gente tem um motor elétrico, que é o mais conhecido, transforma energia elétrica em energia mecânica. Nós temos pilhas, nós temos eletrólise, que transformam a energia elétrica em energia química e vice-versa. A pilha transforma essa parte de energia térmica em energia elétrica, tá? Então, se você olhar em todo o nosso lado, até as plantas, tá, com fotossíntese, transformam energia térmica em energia química. Então, nós temos todo o nosso lado forças e grandezas que podem ser medidas e que podem ser mensuradas, tá? Depende do seu processo, depende como está o seu processo perante essa situação. E esse processo perante a situação é que você tem que entender como você vai medir e como você vai qualificar esse processo. Roberto, a medição interna e em círculos separados é fundamental para uma boa gestão de energia e o correto custo industrial por área ou por produto. Concordo, Roberto. Você identificar grupos ou setorizar o seu consumo, você seccionar de todo o teu processo para que você possa identificar parte a parte qual
é o processo que precisa de ações mais imediatas. Com certeza, essa é uma ação de grande ajuda. Você ter, voltando ao gráfico anterior, você ter as informações que possam ser controladas, isso te ajuda bastante a definir quais os passos, tá? E entender desses passos aquilo que foi efetivo e aquilo que realmente vai te dar resultado para que você possa controlar corretamente. Tá? Muito obrigado pela participação. Falando um pouquinho sobre a eficiência energética, sobre a ISO 50001, nós temos claramente definidos pela norma, tá? Definir e policiar, né? Desenvolver um sistema de gerenciamento, de observar de forma eficiente o uso da energia. Nós temos fixar os targets, as metas, determinar as metas que a gente quer alcançar, né? Usar esses dados para fazer para tomada de decisões, de como vamos utilizar essa energia na tomada de decisão. A parte de medição, eu preciso medir, eu preciso entender o que eu estou consumindo antes de definir, né? Rafael, nesse ciclo fechado do gerenciamento, onde entramos então? Entramos com toda essa parte de processo, que é, primeiramente, entender o que eu tenho de consumo. Para que eu possa entender o que eu tenho de consumo, eu preciso fazer medições pontuais, eu preciso fazer medições localizadas, eu preciso identificar qual é meu consumo, o que eu estou gastando e o que eu estou desperdiçando, tá? Somente com essa identificação da análise, é que eu consigo começar a entender e planejar os meus passos. Se eu não fizer uma melhor avaliação do que eu já estou consumindo, eu não tenho como melhorar o meu resultado. Você tem hoje, quando você fala na questão de processo, de uma indústria de processo, tá? Na medida do desenrolar da matéria-prima, da produção da matéria-prima, o processo vai se verificando e vai analisando o quanto ele tem que corrigir, o quanto ele tem que reformular para que a matéria-prima saia igual ou de mesma forma no final. Da mesma forma, a gente pode direcionar isso para a energia e, lógico, revisando após tomada de ação, após as medições, após os primeiros controles, tá? Revisar e, se for necessário, aprimorar essas modificações, tá? A ideia principal da ISO 50001 é uma melhoria contínua. Por quê? A melhoria contínua, ela é a necessidade que temos até 2050, quando a gente vai passar dos 9 milhões de habitantes. Ou seja, a cada ano, a gente tem que conseguir de 15% a 30% de eficiência energética, de economia e de melhora daquilo que a gente usa, ok? No PDCA da eficiência energética, talvez aqui fique um pouco mais claro, né? Na área técnica, como é que funciona a área técnica? No planejamento, tá? Então, pegar a base da energia, a performance, os indicadores de performance de energia, tá? No que fazer, então, na compra de energia, no desenho de consumo interno, na parte de medição, né? Monitoração, avaliação desse consumo, né? E na parte da reação, como é que eu vou corrigir, como é que eu vou melhorar, o que eu vou trocar dessa parte de produtos. Então, aqui na parte técnica. Na parte de gerenciamento de energia, nós temos a estabelecer metas, né? Determinar metas, ver quais são os recursos que são mais importantes para esse uso, na questão de treinamento das equipes e treinamentos internos, para que a gente possa ter todo mundo focado no conceito de eficiência energética, na melhoria
e na garantia de manter os recursos naturais, tá? Comunicação, controle de equipamentos e de processos, tá? A parte de correção e prevenção, também a parte de audição, ou seja, verificação, que também é a questão dependente do monitoramento e medições, então a medição de valores desse processo para fazer uma final revisão das necessidades. Isso mundialmente se torna imperativo, porque analisando na necessidade de todos, tá? Para quem o consumidor diz sim, se preço e qualidade são os mesmos para decidir por um produto ao invés de outro. O consumidor acha muito mais importante que essa companhia ou essa empresa seja comprometida com a solução ou redução do consumo de energia, tá? Muito mais que qualquer outro fator, o consumo de energia se torna algo importante a ser verificado. Então a gente tem que realmente estar muito atento a isso, e essa largou de ser uma tendência, tá? Isso é uma verdade hoje presente no mercado. Pensando nisso, nós temos todo um trabalho interno, nós temos toda uma engenharia dedicada, e a Weidmüller do Brasil segue a nossa matriz Alemanha na questão de eficiência energética. Nós temos a parte de produtos que são desenvolvidos já pensando em eficiência, não só na sua longevidade ou duração de vida melhor, mas também na questão de produtos que sejam mais adequados ao meio ambiente, tá? E adequados a essa questão da solução de energia, da eficiência energética. Jorge, qual a tendência da fonte de energia fotovoltaica em todos os processos, sejam industriais ou residenciais? Seria uma prioridade para a redução de custos? Mais do que redução de custos, Jorge, a fotovoltaica é um ganho adicional, tá? É um ganho adicional na matriz energética, tanto do país quanto mundial. A Europa saiu primeiro e você vê que em larga escala, casas residenciais e além de indústrias utilizam muito da energia fotovoltaica, não só para ou pensando em redução de custos, mas também pensando na questão de meio ambiente, tá? E como eles estão fazendo para participar com a questão do meio ambiente. Uma empresa, ela pode simplesmente entrar com a parte de fotovoltaica, geração eólica, tá? Para aumentar o fornecimento de energia para a matriz energética do país. Ou seja, ela está sim olhando dentro da questão da ISO 50001 e ela está sim pensando nos demais setores que necessitam dessa energia. Então, cada um de nós podemos fazer a nossa parte, tá? Não só pensar nos custos próprios, nos ganhos próprios, mas se tiver como gerar um pouco mais, esse gerar um pouco mais realmente vai aumentar e vai apoiar bastante esse mercado. Everton, o crescimento da fotovoltaica é bom para o sistema elétrico, mas como a concessionária reage a esse crescimento, visto que ela perde dinheiro? Na verdade, no Brasil, Everton, a concessionária não perde dinheiro. Ela faz um rebalanceamento das forças e cargas. Você, para fazer a instalação do sistema, tem um custo que a concessionária sabe que é muito alto. Então, não se trata simplesmente não se trata simplesmente de perder um lucro com quem está produzindo a fotovoltaica, ok? Mas de uma barganha que as companhias de geração de energia hoje fazem, porque elas não têm condições de alimentar todo o sistema de acordo com a demanda crescente, tá? Mas ela faz em contrapartida o seu custo, o seu preço. Então, todos os que não fazem a geração, que não têm a autogeração, ele paga por um custo maior dessa energia. Então, isso realmente ficou bem nítido aqui para o país. Na Europa, houve fatos ao contrário, de os residenciais serem
incentivados a autogerarem para que pudesse reforçar o fornecimento de energia como um todo. Tá? E isso realmente ajuda a parte de produção de energia. Anderson, na geração de energia fotovoltaica pontuais não interfere no sistema elétrico, considerando os sentidos de corrente, e juntando a informação com a do Yuri, né, o aumento de geração fotovoltaica on-grid pode causar problemas de qualidade de energia na rede da distribuidora? Na verdade, juntando as duas informações, todo e qualquer novo sistema colocado, tá, no grid, ou seja, na rede elétrica, tá, ele traz uma carga de harmônicas, ele traz uma carga de ruídos, ele traz uma carga de sinais que são gerados de forma para a rede, ou seja, que possa causar alguma interferência na rede, sim, que possa, de repente, o meu medidor fazer uma aferição e ela não está coerente com o consumo, sim, isso também pode acontecer. E é justamente por isso que está vindo essa questão dos medidores digitais, tá, para a parte residencial, para que possa fazer uma medição mais direcionada, mais inteligente dessa energia consumida, tá, para que você não tenha que pagar por causa de geração de ruídos. Falando na questão de estrutura, e eu me lembro bem quando trabalhei com o CEMIG, e lá nas épocas dos apagões que a gente viveu, tá, nós vivemos alguns apagões por coisas banais. Tá? Nós vivemos alguns apagões por incêndio debaixo de rede elétrica, nós vivemos alguns apagões por uma máquina geratriz caiu uma hora de pico, tá? E isso realmente são coisas que a estrutura está toda numa força total de demanda. Tá? A barragem de São Simão, por exemplo, fornece mais de 2 gigawatts hora. Tá? A barragem de Itumbiara, por exemplo, fornece mais de 2,5 gigawatts hora. E isso não estou contando nem Itaipu, para você ter uma ideia do absurdo de energia que a gente tem gerada. Esses equipamentos, de uma forma geral, seguram ao máximo possível a questão de harmônica e seguram ao máximo possível a questão de efeitos colaterais que essa parte de energia vai causar. Mas cabe a cada um de nós e a todos nós cuidar para que os efeitos causados sejam minimizados e, ao mesmo tempo, como podemos participar para que a gente tenha uma energia mais pura e uma energia mais coerente. Nós temos medidores hoje capazes, Cleoberto Wagner, os medidores eletrônicos hoje são capazes de medir com influência de distorções harmônicas até quando? Eu não vi o equipamento hoje em mãos, eu tenho apenas algumas discussões, não vi normas para isso ainda, Cleoberto. Mas eu sei que se você precisar de equipamentos que façam medições em harmônicas, existem muitos equipamentos para a área industrial que você vai poder fazer essa análise em termos de harmônicas. A área residencial, isso vai levar um pouco mais de tempo, tá? Mas a área industrial, você vai ver mais embaixo na apresentação, a gente tem produtos que atendem a essa necessidade, ok? Seguindo então com a apresentação, como podemos contribuir? Como podemos participar desse processo? Tá? Onde podemos gerar melhorias desse processo? O importante é que nós temos outras fontes, né, que não só a energia, não só a eletricidade, que tem que ser avaliadas. Tá? E é por isso que eu não estou focando só em energia, tá, Rafael? Eu não estou focando só em energia, simplesmente por causa disso, porque a gente tem outras fontes que a gente precisa medir, e nós temos que medir também no PDCA de como processar essas outras fontes,
gerenciar os dados relativos dessa fonte, utilizando esses dados para também gerar a eficiência energética. Tá? Eu sei te falar, por exemplo, que várias empresas hoje estão pensando nisso e gerando máquinas que trabalham toda a parte do processo em volta, tá? Raciocinando como ela economiza em cada um dos meios de energia gerados. Ou seja, em um processo, o que podemos mensurar? Em um processo, aqui um simples processo, com unidade industrial, com caldeira, com controle de biodigestores, com uma lagoa com água pura, né? Unidade de refrigeração, eu tenho, além da energia elétrica, eu tenho energias como a térmica, eu tenho frio, eu tenho água quente, eu tenho água potável, eu tenho efluente e resíduos que eu tenho que observar, eu tenho água para tratamento, eu tenho residual térmico que pode ser aproveitado ou desperdiçado, então eu tenho que reaproveitar, e tenho biogás. Ou seja, num processo, eu não estou falando de eficiência elétrica, a gente está falando de eficiência energética, que é o reaproveitamento de todos a parte de matéria-prima, de energia e de produtos básicos que a gente pode cuidar e proteger. Tá? O Mercado Livre beneficia de alguma forma, Yuri Tavares, o Mercado Livre beneficia de alguma forma o planejamento da eficiência energética comentado anteriormente? O Mercado Livre, ele balanceia a questão de custo, tá? E põe a balança de preço do produto, ou seja, o Mercado Livre vai permitir que você venda para aquela que pagar um pouco melhor para você. Então, vai permitir que outros clientes também queiram fazer o fornecimento. Não, no Brasil, por exemplo, a gente sempre olha a questão do custo, quanto eu estou pagando e a minha parte. Isso não é mais uma condição de realidade para esse sistema. A gente tem que verificar também a questão de o que eu posso fazer para receber, para contribuir para esse mercado. O Mercado Livre vai ajudar que mais pessoas que estão preocupadas apenas com seu custo possam também entrar nesse processo, tá? E balancear o custo do produto, das partes envolvidas para montagem, para instalação, tá? E diluir isso mais rapidamente, tá? Vendendo no Mercado Livre, para que ele possa vender para aquela empresa que pague um pouco melhor e melhorar o seu retorno, tá? O seu custo-benefício, o seu retorno do investimento, tá? A um prazo mais curto. Rafael, realmente quando eu penso em eficiência energética, só lembro da parte elétrica, mas vai bem além disso, principalmente em indústria. Sim, Rafael, mas não só indústria, isso também vai no dia a dia, em casa, no trabalho, quando você pega um carro, quando você pega o telefone, quando você simplesmente deixa um equipamento ligado, quando você deixa uma torneira pingando. Então, tem toda a parte do processo, inclusive o lixo, o próprio lixo, que a gente também tem que estar atento e se preocupando. Ok? Vamos lá. Onde podemos participar? Onde a Weidmiller pode participar e o que temos na linha de produto? Essa apresentação, essa tela vocês já viram na outra apresentação, mas se trata também da utilização em vantagem dos outros recursos, né? A comunicação inteligente a longa distância entre equipamentos, a manutenção remota, coleta de dados automático, né? Que hoje está todo mundo trabalhando com o conceito nuvem. Isso aqui já é, de uma forma mundial, uma realidade. Tá? Isso para diminuir a questão de uso de energia, de uso de equipamento. Então, um equipamento só em tal lugar vai processar toda a parte de dados, vai coletar toda a parte de dados e melhorar essa parte de funcionamento e economia de energia. Diminuir tempos de paradas, monitorar e fazer o controle remoto de setores e locais, tá? Medição e análise de processo, de forma a medir
pontos que antigamente não seriam possíveis por causa da questão do fato da rede, né? A segurança e redução do tempo de montagem para garantir que possa ser uma instalação mais rápida, uma ação mais rápida, tá? Gastando o mínimo de energia necessário. Só o fato de um técnico externo fazer acesso a um sistema, tá? De forma remota, eu tenho aí toda uma economia de energia em termos de avião, em termos de passagem, deslocamento de carro, em termos de deslocamento da pessoa que vai gastar as energias no processo, tá? Então, eu tenho uma outra forma de pensar sobre eficiência energética que está realmente direcionado com a questão de poupar energia como um todo, ok? De usar de forma consciente e melhor esse todo, ok? Ricardo, bom dia. Hoje, quais as alternativas com menor payback? Ricardo, essa é uma questão que não tenho como te passar agora direto. É uma informação relativa à parte de instalações eólicas, né? Precisa ser avaliado o custo da estrutura e da montagem, tá? Se você quiser uma análise para isso, por favor, deixa teu e-mail, que a gente tem uma equipe direcionada para fotovoltaico, e o pessoal pode te orientar como avaliar esse cálculo, ok? Seguindo, na parte de medição de energia, temos a parte de soluções para medição que dão a qualidade da energia, tá? Produtos que vão avaliar em 31 ou 61 harmônicas para aumentar a qualidade de energia, tá? Onde eu preciso sempre de hardware, software e de serviços para essa área. Temos que analisar a necessidade de começar a implementar esses produtos. Mas não só a medição de energia, nós temos também linha de produtos que podem ser utilizados para melhorar o consumo, para melhorar a avaliação do consumo, tá? Eu vou ter que correr um pouquinho, porque a gente já está chegando em 1 hora de apresentação. Temos bastante matéria sobre esse assunto, ok? Na apresentação, eu faço a demonstração de como se instalar alguns medidores de energia, tá? Medidores que fazem a parte de qualidade de energia, tem também a parte de medição direta, sem qualidade, tá? Apenas faz a medição para controle. Temos na remota, no nosso U-Remote, os produtos que podem ser instalados de forma direta, tá? Que dispensa o uso de equipamentos distintos, tá? E facilita com valores sendo lidos em tempo real, tá? Diretamente no PLC ou diretamente no seu sistema remoto, ok? Temos no medidor de energia, por exemplo, para a nossa remota, como verificar isso simplesmente utilizando o web server, tá? Vocês vão verificar, por exemplo, que eu consigo ler os principais valores da minha energia bastando uma cabeça de rede, um medidor de energia e face a instalação desse equipamento. Eu não preciso de PLC, eu não preciso de equipamento externo para fazer a verificação. Conectando-se nessa cabeça de rede, ela tem um web server que eu consigo ler esses valores. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês também. Nessa parte do web server, direto do navegador, eu posso utilizar o cabo USB ou um cabo de Ethernet, tá? Conectado diretamente na nossa remota. Os equipamentos 4A20, temperatura, sinais digitais de entrada e medidor de energia, por exemplo, célula de carga, por exemplo, eu posso utilizar tudo direto na remota, sem necessidade do PLC, direto pelo web server do navegador, eu consigo coletar os dados, tá? Então eu consigo fazer medições mais simples e mais rápidas hoje, sem ter toda a instalação pesada do PLC para essa avaliação, tá? Eu consigo trabalhar com o equipamento sem necessidade de abertura da caixa do painel eletrônico, tá? Que a NR10 e NR12 nos proíbe. Eu consigo trabalhar, igual aqui em amarelo, por exemplo, a área de segurança, safety,
eu tenho um relé de segurança que vem para o trilho, tá? Não é o relé que vocês conhecem, que depende de uma CPU safety, que depende de um PLC safety, tá? Esse relé de segurança instalado nesse barramento diminui tempo de paradas, aumenta a informação do status do que está acontecendo nas linhas de segurança, tá? E diminui programação, porque aqui, se você olha, está vermelho o cartão de saída. Um cartão de saída digital pode se transformar em saídas safety, tá? Simplesmente obedecendo o CIL 3 CAT4 sem necessidade de CPU externa. Eu tenho o modo de comissionamento e force de IOs que eu posso utilizar com essa cabeça de rede, tá? Trabalhando ela sem PLC. Bastando acessar pela porta USB ou pela Ethernet, tá? Eu consigo fazer o force de sinais. Você vê que eu liberei o meu cartão de saídas. Eu consigo trabalhar o meu cartão de saídas e a remota também me sinaliza onde foi que eu forcei o sinal para que eu possa trabalhar esse comissionamento de forma rápida. Isso aqui me diminui tempo de montagem, me diminui tempo de programação, me diminui a questão de ter que separar o programador para ficar mexendo em instalação, porque de repente um cartão de temperatura não está certo, o medidor de energia não está medindo correto. Isso o próprio instalador consegue verificar e fazer a sua instalação corretamente, fazer o comissionamento do painel de forma rápida e precisa, tá? Os valores que eu consigo sem PLC, tá? Eu consigo ler todos os valores de cada um dos módulos instalados na nossa remota, ok? Então, eu peço que, se vocês tiverem interesse de verificar o equipamento, por favor, passa o e-mail para a gente aqui no bate-papo, ou manda um e-mail para mim, que está no final aqui da apresentação, e a gente vai junto apresentando os produtos e como podemos auxiliar, tá? Falando de outros produtos, só para dar uma passada rápida, ok? Roteadores, switches e gerenciamento remoto. Temos ferramentas capazes de um grande apoio no gerenciamento remoto. Temos equipamentos que foram desenvolvidos para acesso a equipamentos de forma segura e protegida através de uma ferramenta na nuvem, ok? Essa ferramenta na nuvem, de forma geral, é gratuita. A gente tem um acesso de até 1 GB de dados a 500 kbps por mês, tá? Para utilizar um router nosso para manutenção remota. Esse router pode ser utilizado como se fosse um router de bolso. Onde eu tenho problemas, eu carrego esse router e levo ele para a situação. É um sistema que, dentro da instalação do cliente, é seguro, através da barreira de firewall existente nesse router, através da barreira de acesso via nuvem, duplo sentido, e através do VPN instalado no PC. Então, um equipamento de alta segurança, mas que flexibiliza o acesso direto e de forma rápida do notebook ou PC, sem sair da sua mesa para o equipamento que está instalado longe de você, ok? Temos também a questão de baixo consumo, né? Nossos relés estão trabalhando já adequados a essa questão de consumo de energia, diminuindo o máximo possível desse consumo de energia. Você vê que temos relés que seguram retidos um consumo de 1 mA, ok? Que precisam de 2 mA, por exemplo, somente para atuar. Então, são relés de baixo consumo que estão adequados a essa ação. A parte de medição, temos toda uma gama de conversores que podem apoiar esse processo. Nessa apresentação eu tenho os conversores e em quais áreas eles estão direcionados, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse equipamento, por favor, fiquem à vontade de fazer o questionamento. Os conversores também podem ser instalados direto na remota, ok? Eu tenho conversores dentro da remota de temperatura de 4 a 20, tá? De PT100, Thermopar PT100, de
a parte de geração de célula de carga, por exemplo, também pode vir direto para a parte da remota, tá? Ou eu posso utilizar os conversores de alta corrente até 60 amperes, por exemplo, com Modbus TCP instalado. Esses conversores com Modbus TCP instalado podem funcionar vários conversores lado a lado, e um único ponto de conexão, como se fosse um gateway, ok? Isso vai ajudar bastante esse processo. Lembrando que comunicação sempre vai ser a chave do monitoramento, né? Eu preciso de comunicação para fazer um monitoramento mais ao vivo, mais online do processo. A nossa fonte Protop já atende a questão da ISO 50001. Você pode ver que o nosso produto é para eficiência maior que 95%, tá? Então é um produto que está atendendo a classe A de qualidade de energia, tá? É um produto que tem uma durabilidade muito maior do que as fontes planejadas no mercado. É um produto mais estreito, tá? E que atende também a questão de temperatura maior, um range de temperatura maior. Falando-se de produtos, nós temos também o MaxGuard, que é uma solução para eliminar o fusível, o disjuntor, tá? Ou o controle eletrônico de carga. Ou seja, eu teria que abrir o painel para resetar um disjuntor, para rearmar um disjuntor. Eu teria que abrir um painel para trocar um fusível, tá? E por segurança e de forma rápida, remotamente, por exemplo, eu posso utilizar um sinal remoto para esse reset, para esse rearme, tá? Isso aumenta muito a questão de eficiência. Eu tenho uma garantia do equipamento funcionando sem paradas por longo prazo. Aqui um exemplo do MaxGuard direcionado para NR10 e NR12, ou rearme e reset sem abrir a porta do painel. Eu tenho o controle dos fusíveis, eu tenho um relé e fusíveis aqui instalados, tá? Sistema de falha, eu tenho indicação remota dessa falha, ou individualizada, igual está aqui individualizado, eu tenho uma falha sinalizada remotamente, para que você possa, via PLC, fazer o controle e fazer o rearme, minimizando os estragos que são causados no processo, ok? E para finalizar, eu deixo aqui na última página os insights sobre eficiência energética. Alguns tópicos, algumas ideias que são muito importantes, porque não significa racionamento, tá? Não é uma redução da qualidade de vida, tá? Não é uma redução do conforto. Então, é toda uma parte de trabalho que a gente precisa direcionar, para que a gente precisa entender onde é que a gente participa com relação à eficiência energética, tá bom? Toda essa parte, todo esse material, deixo aberto com vocês e deixo aqui no final o meu e-mail, o meu contato, tá? Fiquem à vontade, tudo o que vocês precisarem, se quiserem deixar o e-mail também aqui do lado no bate-papo, pode deixar o e-mail que a gente vai entrar em contato com vocês, e-mail e pergunta, ou simplesmente solicitar mais informações. No mais, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela companhia. Estamos à disposição para qualquer auxílio que for necessário. Ana? Oi, Dibala, obrigada pelos seus esclarecimentos e pela apresentação que você fez. Como é costume, pessoal, vocês já têm aí do lado esquerdo, cá embaixo, os arquivos com a apresentação que acabamos de assistir aqui, feita pelo Di Paula. Se houver alguém que queira baixar e que não está vendo o botãozinho azul, por favor, me fale, ok? Que é para, isso depende sempre das dimensões das telas de cada um, aí nem sempre esses botões ficam visíveis. Também agradeci a todo mundo que ainda está aqui presente, que fizesse o favor de preencher essa pesquisa de satisfação que a gente está passando aí na frente de vocês. Mais alguma questão que vocês tenham para o Di Paula, por favor, aproveitem para colocar, tá? A outra questão que eu queria dizer é que
Em relação à apresentação, a gente, quem não conseguir baixar aqui, não tem problema nenhum, tá ok? A gente vai construir a área de arquivo desse webinar, como a gente faz sempre, e essa apresentação ficar lá disponível para todo mundo baixar, juntamente com a gravação que a gente está fazendo, tá ok? A outra coisa é, em relação aos certificados, eu já pedi, houve algumas pessoas que deixaram aqui os e-mails. Se quiserem o certificado nominal, eu peço que me enviem um e-mail com o nome que querem no certificado, tá ok? Porque de outra forma fica complicado para mim vir aqui e estar fazendo um a um isso. Assim, facilita bastante para mim o trabalho. Não sei se não consegue. Ok, Patrick, se eu vou alargar aqui um pouquinho para você, não sei se já dá para ver, eu também não posso alargar muito, mas não fiquem preocupados não, porque eu tenho o e-mail de todo mundo que se cadastrou para acessar a plataforma, aí facilmente eu vou fazer chegar a apresentação a todo mundo, tá? Obrigada, E vocês, Reinaldo, pelo feedback. Fala, vocês fala, vocês fiquem à vontade, podem passar as perguntas com e-mail no bate-papo, tá? Que a gente vai contactar cada um pessoalmente para a gente esclarecer as dúvidas, ok? Pronto, pessoal, eu estou vendo que não há mais questões, não. Então, eu agradeço a todo mundo que fez o favor de estar presente aqui hoje conosco, nessa manhã de segunda-feira, para começar bem a semana. E a gente, nesse momento, não tem outro treinamento já agendado para as próximas semanas, mas a gente já tem outros programados para setembro, tá? Aí, assim que tiver uma oportunidade, a gente vai divulgar esses webinars e, obviamente, estamos contando com a presença de todos, tá ok? Muito obrigada a todo mundo e uma excelente semana a todos de trabalho. Excelente semana para todo mundo. Obrigado, Ana. Obrigado a todos.